Insira aqui uma intro muito foda, porque tá começando o Papo Camarada, podcast da esquerda revolucionária, na construção do socialismo. E aqui do meu lado, à minha esquerda, Laura. Você está se sentindo avançante hoje, Laura? Sempre avançante, camarada. É ficha. E o que a gente tem pra hoje? Nesse episódio vamos falar sobre o Manifesto Comunista, a breve biografia de Karl Marx e Friedrich Engels, o breve relato histórico do manifesto, alguns comentários sobre as obras e as explicações dos tópicos. Então, sem mais delongas, vamos avançar, camarada. Karl Marx, o gênio, escreveu o Capital. Lenin na Rússia e na China tem o mal. E o Che Guevara em Cuba toca internacional. Bom, fazendo aqui uma breve introdução ao texto, né? Esse texto é o texto político mais importante da história da humanidade. É um dos livros mais editados, né, que já saiu por diversas editoras, diversos autores se arriscaram a fazer sua própria edição do manifesto, né? Então vocês vão achar diversas edições. Até do Pondé, né? Tem edição até anticomunista, até de liberais fizeram edições do manifesto. E bom, é um texto importantíssimo, né? Mas não é no manifesto que você vai achar todas as respostas do universo. E eu quebrei muito a cara com isso, né? Que nem eu disse no episódio anterior, sempre tive muita dificuldade de leitura, né? E quando eu fui começar a ler os clássicos, eu falei, não, vou começar a ler o Manifesto do Partido Comunista. Uau, né? Que nem os liberais falam, né? Nossa, eu li o Manifesto do Partido Comunista. Porra, cara, parabéns, né? Você leu o texto de apresentação. E ele é isso, né? Sem menosprezar o manifesto. O manifesto, ele é um texto, como eu falei, né? Um documento político muito importante para a história da humanidade. Mas ele é um manifesto. Ele é uma apresentação do que um partido comunista deveria ser, né? Marx e Engels falam, não, nós estamos criando o Partido Comunista. Por quê? Descubra. Ele era para ser entregue nas portas de fábricas, lembrando. Era para ser uma leitura rápida. Então, não espere uma receita de bolo, assim. Não espere algo que você vai seguir prontamente. É realmente para você entender a sociedade burguesa. E bom, mais um último ponto também de introdução aqui. É importante dizer também que é um texto que, como toda a obra do Marx, se mantém extremamente atual, né, pro nosso período histórico. Mas ele tem a sua limitação do seu período histórico, né? Ele não envelheceu tão mal assim, mas ele envelheceu, hein, mano? Ele envelheceu. E já tem ali a linguagem do Marx, né? Que pode dar uma assustada na primeira leitura. Tem um contexto histórico da época também, né? Ele cita algumas coisas que estão acontecendo ali, que eles tentam citar o que já tinha acontecido, né? E nessa a gente fica boiando às vezes lendo o negócio, mas não se assuste, tá? Você não tá errado, você não é burro, é só questão de se acostumar mesmo. Afinal, o Marx, a gente tá falando de um intelectual, né? Marx e Engels são intelectuais, filósofos, acadêmicos do século XIX. Eles falam como intelectuais, acadêmicos, cientistas do século XIX. Bom, então falando aqui da minha parte sobre a biografia, né, de Karl Marx e Friedrich Engels. Marx é uma figura que foi tentado muito a sua desumanização, né? Tem um vídeo de várias figuras da direita, né? Mas tem um vídeo do Nando Moura que começa 2 segundos de vídeo, ele... Fundamentalmente, por que Karl Marx é o maior filho da puta que já nasceu? Não, os genocidas, não. O maior filho da puta que já nasceu é um sociólogo do século XIX. Então, quem foi o Marx? Marx foi um sociólogo. Marx foi um cientista, né? O melhor teórico até hoje sobre capitalismo, né? Ele é um alemão, né? Que nasceu... em 5 de maio de 1818. Ele começou ali, né? Tem o filme, né? Jovem Marx, já fica aqui a recomendação, que é muito bom. E o Marx começou estudando direito, né? Ele começou a disputar os jornais também, ele já escrevia para jornais. Marx vai ser muito
perseguido durante a sua vida por escrever em jornais, né? Foi exilado de países, foi perseguido, teve que se mudar várias vezes. E ele começou estudando direito, né? Ele já vai fazer ali seus primeiros escritos e suas primeiras críticas contra o direito burguês, né? Que é uma área recheada de idealismos e injustiças. Ele vai fazer duras críticas sobre isso. E ali já começa a sua repressão, né? Justamente no meio desses exílios, dessas perseguições, Marx para vários países e nessas viagens ele conhece o Engels, né? Que foi seu parceiro durante toda a sua vida de estudo, de militância. E num grupo que eram os jovens hegelianos, né? Os jovens hegelianos eram um grupo de estudo sobre a filosofia hegeliana que era a dominante naquele período, naquele território, né? E aí vai dar um match, né? O Engels vai conhecer a teoria de Marx, o que ele estava escrevendo até ali, e ele vai dar um toque no Marx. Ele fala, mano, é da hora, mas tá faltando economia. Então o Marx vai se debruçar sobre isso e vai estudar que nem um filho da puta. E falando um pouco do Engels também, né? O Engels é o nosso primeiro traidor de classe, né? Engels era um burguês. O pai do Engels era o personagem lá do Monopoly, tá ligado? Ele era o senhor capitalismo, né? CEO do capitalismo, porque a família do Engels tinham fábricas em Manchester, né? Tinham fábricas na Inglaterra, ou seja, não dava para ser mais burguês que isso, né? E o Engels vem dessa origem. Porém, o Engels, assim como o Marx, sempre foi um rebelde, né? No começo da sua vida, Engels já era um grande estudioso de filosofia e ele já fazia escritos contra a religião, principalmente, né? Contra a moral cristã. E é assim que ele vai começar os seus estudos e seus escritos. Logo assim, na sua mocidade, né? Ele por volta dos 18 anos, ele já foi mandado para Manchester para administrar uma fábrica do pai, né? E aí tem uma coisa muito curiosa que, se você pega, né? O cara era basicamente rei do mundo, né? Ele poderia ter sido só mais um filho da puta entre os filhos da puta. Mas o que o Engels vai fazer? O Engels vai morar na favela na Inglaterra. O Engels vai estudar a vida do povo, vai perceber como que a classe trabalhadora estava passando por aquele processo extremamente violento da Revolução Industrial, né? Como essas pessoas foram arrancadas do campo, alienadas do seu trabalho, da sua vida, de si mesmas, para ser exploradas e mortas, mutiladas nas fábricas, né? E aí o Engels escreve a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Isso ainda muito jovem, mostrando que o Engels, além de ser muito estudioso, era uma pessoa de uma paixão e de uma empatia gigantesca. Lembrando que o Engels não cursou faculdade. Ele terminou a escola secundária e largou para trabalhar na fábrica da família. Ele nasceu em 28 de novembro de 1820. É isso, gente. Mas não larguem os estudos. Você não é o Engels. Você não é burguês. Bom, ele vai ser... Tá formada a parceria, né? Desses dois grandes pensadores que vão estudar a sua vida inteira, vão militar a sua vida inteira por um mundo melhor, né? Então, essa é a pessoa que a direita chama de o maior filho da puta que já existiu, né? Marx, apesar de receber um financiamento de Engels, né, para continuar a sua pesquisa, para passar todos os dias da sua vida em arquivos históricos, em biblioteca, estudando liberalismo, estudando capitalismo, estudando economia política, Marx vai passar muitas dificuldades financeiras durante a sua vida, né? Vai passar fome, vai perder filhos para fome, para doença. E ambos vão estar nessa tentativa de organização, de criação do primeiro partido comunista, de desenvolver a teoria, de fazer a prática, de correr atrás, né, de formar essa liga internacional que eles tinham, esse conceito, né, de formar uma coligação de partidos internacionalista pela libertação do proletariado no mundo inteiro, né? Então, sobre a biografia, sobre a vida pessoal desses dois pensadores, era isso. Agora a data de falecimento. No dia 14 de março de 1883, Karl Marx falece. E após alguns anos, Friedrich Engels falece no dia 5 de agosto de 1895. E mesmo após o falecimento de Karl Marx, Engels continuou. Ele finalizou muitas obras de Karl Marx, continuou seus estudos e publicou muitas outras obras, iniciando o breve relato histórico com uma frase do manifesto. As armas de que serviu a burguesia para abater o feudalismo agora se voltam contra a própria burguesia. Lembrando que a história da sociedade ela é preenchida pela história da luta de classes, opressores e oprimidos. Sempre foi assim. O homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, senhores feudais e burguesia.
Quando finalizou o feudalismo, quando tiveram todas as crises do feudalismo e teve a Revolução Burguesa, deu início aos sistemas de instituições capitalistas. E com essas instituições veio a burguesia mercantil. Após alguns anos veio a primeira Revolução Industrial, em 1760. Com essa Revolução Industrial surgiam novas classes. Veio a burguesia industrial e, com ela, o proletariado fabril. Com a grande industrialização, veio também a miséria e a pobreza. Como o camarada disse no início, Friedrich Engels era filho de burgueses. Então ele viu isso de perto quando ele trabalhou em fábrica. Ele viu a miséria, ele viu o povo sofrendo. E eram as mulheres, eram as crianças, sem restrições nenhuma. Eram as crianças no chão das fábricas, sofrendo. Ele viu aquilo. Ele viu tudo isso que a gente vê hoje em dia com repúdio. Vemos horrorizados. Mas na época era visto como algo normal. Eram mulheres grávidas. Todo o povo sofria. Sem falar que toda a face humana do capitalismo foi conquistada pelos nossos camaradas, né? Teve muita gente que nos antecedeu e que lutou pra isso. E tudo que a gente conseguiu de direito trabalhista, toda a face humana é conquista nossa, com muito sangue, suor e linfa, né? Foram nessas lutas, vendo essa realidade, que o povo resolveu se organizar. Lembrando que o Manifesto Comunista saiu em 1848. E em 1847, no Parlamento Britânico foi aprovada uma lei sobre a jornada de 10 horas de trabalho. Então podemos ver claramente o materialismo histórico. Conseguimos ver de onde surgiram essas ideias. Eles não tiraram essas ideias do cu. Eles simplesmente vivenciaram elas. Era a realidade deles, eles estavam vendo. Karl Marx e Friedrich Engels viu a exploração de perto do povo. Exatamente. Assim como eles não tiraram essa luta, não foi eles que inventaram a luta, eles também não tiraram a sua teoria da bunda, né? A gente fala das 3 fontes, né? O socialismo francês, a filosofia alemã da época e a teoria econômica política britânica, né? Outro exemplo de materialismo histórico foi em 1848, quando se dá a Revolução lá na França, chamada a Primavera dos Povos. Essa revolução nem é dita e não tem nenhuma relação com o lançamento do Manifesto Comunista. Então a gente vê que bem antes do manifesto já tinha essas organizações, já existiam essas lutas. E ao mesmo ceifadores que o feudalismo criou, a burguesia cria seus próprios coveiros, aqueles que vão sepultá-los. E bom, existiam também as organizações pregressas a Marx e também pensadores pregressos à teoria marxiana, que são os pensadores do chamado socialismo utópico, né? Esse termo socialista já existia e o contexto histórico que o manifesto surge justamente para fazer essa divisão, né? Essa diferenciação sobre o que Marx e Engels estavam fazendo de teoria e prática, que era diferente do que já tinha sido feito, chamado de socialistas, né? A isso eles empregaram um novo termo, que é o termo comunista. Depois a gente vai ver que o socialismo, dentro da teoria marxista, ele é uma coisa muito específica, né? Porque esse termo foi muito usado, né? De várias formas, por várias correntes de pensamento durante a história da humanidade. E existiam as organizações, já que a gente chamava naquela época, organizações, assim, social-democrata, né? Organizações progressista, né? Forças progressistas que eram diferentes, né? Uma outra linha teórica que, inclusive, houveram embates, né, na época de Marx, vários debates, como no livro Salário, Preço e Lucro, em que eles tiveram, né, Marx e Engels tiveram que fazer essa oposição às frentes reacionárias na esquerda, né, qualquer semelhança com a atualidade. E é engraçado que você vai ver esses debates, né, como o debate que o Marx faz no Salário, Preço e Lucro, é como se a gente estivesse hoje discutindo com a Tabata Amaral, tá ligado? Essa é a atualidade do negócio. Karl Marx e Friedrich Engels, eles entram primeiro na Liga dos Justos. O Manifesto Comunista, ele é feito nessa liga. Muda-se o nome para Partido Comunista. Então você sabe que já tinha essas organizações. Essas organizações, elas eram com tendências reformistas. Elas não tinham um teor revolucionário que Karl Marx e Engels criaram no seu socialismo. Agora, falando um pouquinho sobre o manifesto em si, vamos iniciar falando sobre os tópicos de cada capítulo. Iniciando sobre burgueses e proletários. Sobre os burgueses e os proletários são a nova classe dada depois da Revolução Industrial. Então, com ela, vem todas as questões de atrito entre essas classes. E é exatamente isso que o manifesto propõe a dizer.
Ele quer dizer sobre as lutas de classes, quer falar sobre a relação entre a burguesia e o proletariado. Ele explica os termos burguesia e proletariado. Falando um pouquinho sobre a relação dos burgueses e proletariados, essa relação que eu disse logo no início, sobre a luta de classes, essa relação de opressores e oprimidos. E sabemos que a burguesia explora completamente o seu proletariado. A nossa mão de obra vira um produto. E é exatamente isso que Marx explica. Ele explica essa relação da burguesia e do proletariado e o que são esses termos na sociedade, que penduram até os dias atuais. Logo, né, esses primeiros capítulos do manifesto falam do quê? Da situação que a gente se encontra e da necessidade de organização, né? Por que eles... o começo é isso, né? Eles explicando por que nós estamos fazendo esse negócio. É por causa disso aqui, porque existe a necessidade. É realmente uma análise da sociedade burguesa. Ele mostra como que é a sociedade. E lendo o manifesto, a gente vê como que ainda é real. Como vivemos isso, o quanto somos explorados no cotidiano. Agora, sobre o segundo tópico, sobre os proletários e os comunistas. Qual é a relação dos comunistas com os proletários? O que eles querem? Os comunistas, eles querem a revolução do proletariado pelo proletariado. É isso que buscamos. E é isso que somos. O Marx mostra, em seu manifesto, os comunistas, eles estão amplamente conectados com os proletários. Eles trabalham como a vanguarda do proletariado e buscam a emancipação do seu povo, do proletário, contra a burguesia. E o caminho que ele prega é a revolução. Não é como os outros socialismos pregavam, que é assim, o reformismo, os socialismos reacionários e todos esses tópicos que serão explicados logo a seguir. Agora falando um pouquinho também sobre o socialismo burguês ou socialismo conservador. Esse a gente conhece bem, são aqueles tal dos filantropos. São as pessoas que querem ajudar a sociedade, mas na verdade não mudam nada. Não estão realmente fazendo a dita revolução. Eles arrumam as pequenas coisinhas, formas como reformas ou então ajudas comunitárias. Então, nesses últimos capítulos, eles fazem essa diferenciação nesses tópicos, né? Socialismo, que eles vão chamar ali dos seus próprios termos, o socialismo feudal, socialismo burguês, socialismo reacionários. Mas na prática, o que Marx está tentando demonstrar é isso mesmo, né? Essa diferenciação do que seria um partido comunista frente às outras organizações reacionárias, que tinham um caráter reacionário, que tinham no seu nome esse termo socialista, né? Logo ficou claro essa distinção, essa ruptura que eles tiveram que fazer em seu tempo histórico, né? Porque nós sabemos que essa não é a solução, este não é o caminho, né? A gente busca uma revolução. Essa é a frente, né? A posição dos comunistas frente a tudo isso que a gente falou anteriormente, né? Tudo isso que foi discutido no texto. Dito isso, eu acho que para exemplificar, para fechar tudo isso, a melhor parte do manifesto, né? Que sempre me emociona quando eu leio. O próprio manifesto é um texto muito bom de a gente revisitar, porque você sempre vai vendo uma coisinha ali, uma coisinha aqui, que você não se ligou muito, e quando você relê, você fala, nossa, mas já tinha isso aqui, mano, nossa, que doideira. Então, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado dessa exposição sobre o manifesto, e não se culpe, né, na sua primeira leitura, justamente por isso, né? É um texto bom de revisitar, né? Então, partindo agora para a leitura deste último trecho. Os comunistas rejeitam dissimular as perspectivas e propósitos. Declaram abertamente que os seus fins só podem ser alcançados pelo derrube violento de toda a ordem social até aqui. Podem as classes dominantes tremer ante uma revolução comunista. Nela, os proletários nada têm a perder, a não ser as suas correntes. Tem um mundo a ganhar. Proletários de todos os países, univos.